Bom, boa noite a todos. Estamos então dando continuidade às nossas aulas específicas. Essa segunda parte é acerca da cirurgia torácica, né? Nós vamos entrar em assuntos mais específicos para que vocês entendam aqueles pacientes que estão indo, então, para o centro cirúrgico. Então, a gente vai falar um pouco sobre as doenças da parede torácica, as doenças da pleura e do espaço pleural, as infecções pulmonares, os nódulos pulmonares solitários, o carcinoma broncogênico, adenomas brônquios, os atairomas, os tumores metastásicos, as doenças de traqueia e os tumores de mediastino. Bom, quando a gente fala de doenças da parede torácica, a gente divide naquelas anomalias da parede torácica e nos tumores da parede torácica. As anomalias da parede torácica, elas envolvem o pectus scavatum, que é o tórax em funil, o pectus caritatum, que é o peito de pombo, a pentagologia de Cantrell, a síndrome de Polan e a síndrome do desfiladeiro torácico. Na anomalia da parede torácica, quando a gente fala do pectus scavatum, é uma anomalia bem comum, né? Talvez a mais comum dentro das anomalias, onde o paciente apresenta uma depressão no externo, né? Então, ele é bem encurvado. É indicado o tratamento cirúrgico, né? Nos casos de malformação que sejam consideradas de moderadas a graves. E quanto mais jovem esse paciente fizer o procedimento cirúrgico, melhor, né? Pela questão do crescimento e da gravidade da deformidade que vai se tornando. A cirurgia em si, ela consiste na excisão de todas as cartilagens costais acometidas, uma osteotomia do externo, uma correção da anomalia external com uma cunha óssea, e, em alguns casos, a utilização de uma barra de suporte retroesternal. Na anomalia de pectus carinatum, o tórax ele fica excessivamente proeminente, né? Então, a correção é semelhante a scavatum, mas também quanto mais cedo isso for feito, melhor, né? Mas aí depende também do local e da assistência e do entendimento mesmo dos pais para fazer isso logo enquanto criança, né? Na síndrome de Polan, né, que é essa foto aqui abaixo, ela se caracteriza por ausência unilateral de uma cartilagem, de cartilagens costais, né, do músculo peitoral e da mama. Então, o tratamento cirúrgico ele é indicado para proteger as estruturas ósseas que estão ali, né, e também melhorar a condição cosmética. Na síndrome do desfiladeiro torácico, nós temos o quê? Três tipos de síndrome, né? Nós podemos ter uma compressão do feixe neurovascular no desfiladeiro, né? Que é essa região onde nós podemos ter uma compressão da clavícula, né? Da primeira costela nesses vasos. A compressão do plexo braquial, né? Que aí a gente chama de neurogênico, ou a compressão vascular, que chama de vasculogênico. Em todas elas, nós vamos ter, então, a dor, a parestesia, né? Principalmente na região do pescoço, até ombro, braço e mão. A compressão vascular é a que ocorre com menor frequência, né? E essa compressão vascular, ela gera a perda, talvez, do membro num caso mais grave, né? Na compressão do nervo braquial, né? Nós temos também a parestesia, né? De todos os mesmos segmentos que eu acabei de dizer. Então, como que é feito esse diagnóstico?
Ele é um diagnóstico baseado no exame físico, em uma anamnese, né, detalhada. Ela pode, sim, ter a ressonância magnética como é, descarte de outras doenças, né, que envolvem o disco cervical, porque os sintomas são bem semelhantes, né, e o tratamento, nesse caso, ele inicia de forma conservadora, né, então o paciente, ele é indicado a fazer fisioterapia de 3 a 6 meses, né, caso ele não tenha melhora desses sintomas, aí ele vai ter a opção do tratamento cirúrgico, que seria a descompressão do plexo braquial até através de uma escalenectomia supraclavicular, é, e uma neurólise do plexo braquial ou mesmo uma ressecção da primeira costela. Nos tumores de parede torácica, nós temos a divisão entre tumores benignos e malignos, né? Nos tumores benignos, nós temos uma displasia fibrótica da costela, que ocorre na porção posterior lateral, né? Geralmente não tem uma característica dolorosa e o seu crescimento também é lento. O condroma, né, que é o tumor mais comum da parede torácica, tem sua origem na junção costocondral e o osteocondroma, né, que ocorre em qualquer porção da costela. Nos tumores malignos, nós temos o fibrosarcoma, o condosarcoma, o sarcoma osteogênico, o mieloma e o sarcoma de Ewing. O tratamento, né, é o que? Uma excisão ampla e uma reconstrução, né, se utilizando de enxertos autólicos ou protéticos. E nas doenças da pleura e do espaço pleural, nós temos, então, que são bem comuns, o pneumotórax espontâneo, os derrames pleurais, o empiema pleural e os tumores pleurais. No pneumotórax espontâneo, o que é que ocorre? É quando uma bolha, né, vai se rompendo no espaço subpleural e há uma constante perda de pressão negativa intrapleural, permitindo que aquele pulmão colabe, né, que eles tenham uma pressão, né, da força do ar externo e, e promove essa colapsão. Geralmente pode ocorrer em jovens, né, adultos jovens, de 18 a 25 anos de idade. Os sintomas, eles são inespecíficos, é dor torácica, tosse e dispneia. O diagnóstico, ele pode ser realizado através do exame físico, né, pela ausculta, e confirmado pela radiografia de tórax. O tratamento imediato é a introdução do dreno torácico no espaço pleural. E as indicações para o procedimento cirúrgico, né, seria o pneumotórax recidivante, né, o vazamento persistente de ar durante 7 a 10 dias, uma permanência de expansão pulmonar incompleta, e aí a indicação de uma videotoracoscopia. Nos derrames pleurais, nós temos como causa, então, a insuficiência cardíaca, né, a infecção e as neoplasias malignas. Então, o paciente que tem uma dificuldade de bombeamento sanguíneo, ele vai acabar acumulando isso no espaço pleural, né, e prejudicando, então, a troca gasosa dele. O tratamento para esses casos é direcionado para a toracocentese, que vai avaliar a coloração e analisar esse líquido que vai ser drenado, e em seguida a drenagem pleural, a depender do tamanho desse derrame pleural. No empiema pleural, então nós temos um agravamento, né, da saída daquele líquido entre as pleuras, né? Então nós vamos ter já a formação de pus no espaço pleural, que geralmente é secundário a um processo infeccioso. O derrame pleural, ele acontece em 3 estágios, né? Tem a fase aguda, a fase transicional e a fase crônica, né? A quantidade de dias, ela é
ela pode variar um pouco na prática, mas de uma forma geral, é 7 dias, de 7 a 21 para a segunda fase e acima de 21 dias para a fase crônica. Na fase aguda, nós temos uma produção exacerbada de líquido pleural, mas ele ainda não tem uma formação, né, de pus mesmo. A gente percebe uma formação fibrinosa, né, com grumos, né, naquela drenagem. Na fase fibrinopurulenta, nós já temos então a piora dessa secreção e já sofre também acúmulo, né, septações e acúmulo de pus que não consegue ser drenado. E na fase crônica, aí sim, nós já temos um espessamento muito grande das duas pleuras, né, como mostra na foto, e esse espessamento com, então, a formação desse abscesso, né, dessa quantidade de pus, mesmo um abscesso franco. Então, como é feito esse tratamento? Então, mais uma vez, né, a toracocentese, ela direciona tudo, né, a drenagem pleural e geralmente uma febre persistente. O líquido que foi aspirado, então, por toracocentese, e que teve crescimento de micro-organismos, né, se ele tiver com um pH abaixo de 7,4, o diagnóstico provável é de pneumonia, né? Então, tem a ver, sim, com dar um diagnóstico positivo na questão do empiema pleural. Ao exame macroscópico, né, quando a gente percebe, vê mesmo, o líquido já é um líquido turvo, né? Geralmente tem relação com o odor, então ele, como é pus, ele tem um mau cheiro bem característico, e isso, só de visualizar, já é possível dizer que é um empiema, né? Nos empiemas precoces, então, o que ocorre é a aspiração, né? A drenagem daquele líquido associada a uma antibiótico terapia. Naqueles que estão na fase 2, né, que tem aquelas loculações, se inicia com uma drenagem fechada, contínua, porém, esse paciente vai precisar fazer uma higiene, né, e aí é feita uma toracotomia, né, com desbridamento e até mesmo a decorticação pulmonar, tá, em alguns casos. Nos empiemas, que seriam já aqueles empiemas na fase crônica, é feita uma drenagem aberta, né, então o dreno de tórax, porém, por que que a gente considera que ele é aberto? Porque esse dreno, ele vai ser cortado, não existe perigo de entrar ar para o pulmão, porque a pleura impede isso, tá? O espessamento daquela pleura é de tal forma que ele impede essa passagem, e geralmente durante um bom tempo, talvez até uns 15 dias, em alguns casos, ele passe a ter uma irrigação pleural, né, que a gente faz com soro fisiológico aquecido, introduz por meio de uma sonda para dentro do espaço pleural, lavando repetidamente essa pleura de forma diária, às vezes uma vez ao dia, às vezes duas vezes, isso associado ao antibiótico, né, e isso preparando para a fase que seria a fase da pleurostomia, onde tem a ressecção da costela para manter esse ósteo aberto. Ainda nas doenças de pleura, né, e de espaço pleural, nós temos os tumores pleurais. O mesotelioma, né, que ele é localizado ou pode ser maligno. No localizado, ele tem uma origem na pleura visceral, né, que vai ser tratado com ressecção local daquela pleura. E no maligno, né, ele geralmente se associa ao quê? Ao derrame pleural, né, neoplásico, tá? Pode ser feita uma toracostomia,
e esclerose com talco ou, né, ou tetraciclina. Qual é o intuito dessa esclerose, né? Então, fez uma drenagem, geralmente não é drenagem com o dreno de tórax normal, na maioria das vezes se usa um dreno de pigtail. Feita essa drenagem, após aqueles volumes maiores, que também não se pode retirar tudo de uma vez, então antes de chegar em 1000 ml, esse dreno vai ser fechado para que não haja uma descompensação pulmonar desse paciente. Dessa forma, faz ciclicamente, então, essa retirada, se for um derrame pleural muito volumoso, né? E após, geralmente, 72 horas que conseguiu fazer essa drenagem, é instilado talco estéreo ou tetraciclina dentro desse catéter e ele se mantém fechado. Isso vai causar uma reação que vai fazer com que haja um aumento dessa fibrose e que tem uma irritação e tem essa formação dessa fibrose e que esse espaço interpleural ele diminui e aí evita o acúmulo de líquido. Então, esse é o processo para o tratamento desses é, mesotelioma, no caso, associado ao derrame pleural. Nas infecções pulmonares, nós temos, então, destacado o abscesso pulmonar, a bronquiectasia e a tuberculose. No abscesso pulmonar, né, ele vai ser secundário, geralmente é já um procedimento, né, que foi feito na parte pulmonar, seja ele por aspiração, uma toracocentese, seja ele uma drenagem pleural. Geralmente ocorre em lobos basais do pulmão, no segmento posterior do lobo superior, ou no segmento superior do lobo inferior. O tratamento inicia com antibiótico terapia, né? E uma drenagem transbrônquica, ou seja, uma aspiração das secreções, né? Por meio de uma broncoscopia. Porém, se permanecer, cabe a indicação cirúrgica, né? Então, o abscesso não resolveu com antibiótico, é necessária uma abordagem cirúrgica. Teve hemorragia, né? Não é possível descartar que haja um processo tumoral associado, como o caso do carcinoma, né? Ou o abscesso é gigante, né? Muito maior que 6 centímetros, né? E pode ocorrer essa ruptura do MPM e piorar a condição clínica desse paciente, né? Então, em todas aquelas opções, ele precisa ir para uma ressecção cirúrgica. Na bronquiectasia, ela vai ser sempre resultante de uma infecção pulmonar de repetição, que causa uma dilatação brônquica. Geralmente ocorre os lobos inferiores. É diagnosticada até por uma broncografia, né, visualização, um raio-x, uma tomografia, associada a uma broncoscopia, e o tratamento inicia de forma clínica com antibiótico e toalete pulmonar. Quando a gente fala em toalete pulmonar, entra a questão da broncoscopia, né? Para poder aspirar aquelas secreções que ali estão acumuladas. Então, esses pontos são os brônquios cheios de secreção acumulantes aqui, como a gente observa na tela. E o tratamento cirúrgico é uma ressecção segmentar daquela área mais acometida, né? Na tuberculose, né? O aspecto é como se fosse salpinhar sal, jogasse sal aqui em cima, né? Esse é o aspecto geral da tuberculose. Aqui, no caso, acomete todos os dois pulmões de uma forma bem difusa, né? O tratamento, ele é através dos medicamentos quimioterápicos, né? E dificilmente é um paciente que vai ter uma indicação cirúrgica. Porém, podem ocorrer essas indicações cirúrgicas. E aí estão relacionadas, então, à ocorrência de uma fístula broncopleural com associação de um empiema, que vai ter associação também
como a destruição lobar ou pulmonar, né? A persistência das cavidades abertas com escarro positivo, as estenoses brônquicas por conta do acúmulo de secreção e da fibrose pós-tuberculose, a hemorragia pulmonar e a suspeita também de um carcinoma ou de um aspergiloma e a complexidade dentro das bronquiectasias que podem ter surgido no meio do tratamento. Quando a gente fala de nódulos pulmonares solitários, eles são nódulos que são bem característicos, eles são únicos, né? É, e podem ser uma doença metastásica ou um processo de granulomatose que é associado à infecção, né? Então, geralmente são nódulos que são mais comuns em homens, né? O nódulo geralmente isolado, ele não transmite aquela indicação de ser algo que que seja uma doença metastática, né? Porém, tem que haver sempre investigação. Se o paciente tiver menos de 40 anos, é uma possibilidade de 2/3 das lesões serem benignas, né? Após os 40 anos, né, conforme a idade aumenta, esses tipos de lesões tendem a ter um processo de malignidade maior. Então, como que isso é diagnosticado? Através, né, do raio-x e de uma tomografia. Geralmente, elas têm sempre o mesmo formato, a presença de uma calcificação concêntrica, né, densa, em forma de pipoca. Num exame radiológico, né, no controle, onde ele não tem um crescimento da lesão em 2 anos, né, significa que ele é uma lesão benigna. E também, no caso da lesão ser menor que 1 centímetro de diâmetro. Então, a tomografia é uma das formas radiológicas que mais mostra de forma bem circunscrita e delimitada ao formato desse nódulo. Já o carcinoma broncogênico, né, que é um dos cânceres que a gente comumente chama de câncer de pulmão, é a maior causa de morte nos Estados Unidos, representa 95% dos cânceres pulmonares nos pacientes acima de 40 anos, 75% estão relacionados aos indivíduos com história de tabagismo, né, de mais de um maço de cigarro por dia durante 20 anos, e acredita-se que a exposição crônica a várias substâncias pode ter influência, né? Dentro dessas substâncias que podem ter influência no acometimento desse tipo de câncer, nós temos o níquel, o asbesto, o arsênio, materiais radioativos e os derivados do petróleo. Então, ele é o adenocarcinoma mais comum, né? Representa 30 a 45% de todas as neoplasias pulmonares. Tem uma característica em associação com cicatrizes pulmonares, representando uma resposta a uma irritação crônica, né? É um crescimento que se caracteriza como um crescimento lento, porém, ele é um câncer que tem uma metástase rápida por via hematogênica, né? Aqui a gente observa, então, nessa mancha mais clara, o carcinoma. Suas variações. Então, nós temos o carcinoma broncoalveolar, né? Que ele se apresenta ou como um nódulo solitário, ou como um nódulo multinodular, ou de forma difusa, né? É o que melhor prognóstico tem entre todos os tipos celulares. Outra variante é o carcinoma de células escamosas, que aí ele representa de 25 a 40% dos tumores malignos, né, em relação ao carcinoma. Geralmente,
ocorre na parte central pulmonar, né? É um tumor que tem uma característica de ser volumoso e por conta desse tamanho, ele obstrui os brônquios, né? Principais. Tem uma característica também de crescimento lento e as metástases também são tardias. Só que a característica desse tumor, ele sofre uma necrobiose, né? De captação central. Então, é um tumor mais central, mas é um tumor que se transforma em necrose, né? Na evolução dele. E o carcinoma plásico de células pequenas, né, que ele é altamente maligno, né, corresponde de 15 a 25% de todos os tumores. Também uma localização central, metástases ocorrem de forma rápida, né, tanto linfática e hematogênica. Ele pode ser curável se ressecado na fase inicial, porém, o prognóstico dele, né, em fases um, que passaram já do comecinho é bem reservado, né? A sobrevida dele é bem baixa. O carcinoma indiferenciado é o mais raro de todos eles. Ele pode tanto ser localizado naquela área central pulmonar quanto de forma periférica. São lesões altamente malignas, né? E que se disseminam de forma precoce. E esse tem o pior prognóstico de todas essas variantes. Bom, quais são os sintomas, né? Tosse, dispneia, dor torácica, febre, produção do escarro, sibilos. Pacientes podem ainda ser assintomáticos, né? A depender do tipo de célula, tipo de tumor que está sendo abordado. Existe uma porcentagem razoável de pacientes assintomáticos, o que prejudica essa avaliação inicial, gerando então a descoberta tardia, impedindo às vezes o tratamento cirúrgico. O carcinoma broncogênico, ele também traz sintomas extrapulmonares, né? Que são as manifestações metastáticas, que envolvem o quê? A perda de peso, o mal-estar, os sintomas neurológicos, a dor óssea, né? E as manifestações extrapulmonares não metastáticas, que são a síndrome de Cushing, a hipocalcemia, as neuropatias miastênicas, a osteoartropastias hipertróficas e a ginecomastia. Um dos carcinomas broncogênicos é também o tumor de Pancoast, que ele acomete o sulco superior, né, pode produzir sintomas relacionados com o plexo braquial, né, envolvendo ali o glândula simpático e o colapso, e causar um colapso vertebral secundário à compressão ali, né, trazendo então sintomas, né, como dor, fraqueza no braço, edema e a síndrome de Horner. O que torna, às vezes, mais tardio o diagnóstico, né, porque ele já muitas vezes é descoberto por uma evolução dos sintomas que causam a compressão medular do crescimento do próprio tumor. E às vezes isso é tão tarde que o paciente não tem condição, né? Ainda mais se for um tumor que inicie com um infiltrado para a medula, né? Então, esse infiltrado para a medula, ele pode, dependendo da área que ele acomete, que geralmente é alto, ele pode simplesmente, no crescimento do tumor, causar parada respiratória súbita de um paciente. No diagnóstico, nós temos então as radiografias de tórax, né? A tomografia, a broncoscopia e a mediastinoscopia. Na radiografia, é possível observar então esse nódulo, o infiltrado ou até mesmo a telectasia decorrência desse nódulo. Na tomografia já é possível visualizar de uma forma mais clara a extensão daquele tumor, né? E já dá indícios de possíveis metástases mediastinais.
A broncoscopia é importante para avaliar o comprometimento dos brônquios e a chance de ressecar esse tumor, né? Além de fazer uma coleta de material citológica. E na mediastinoscopia, né, a coleta, então, das amostras dos linfonodos mediastinais para exame histológico, que vai auxiliar no estadiamento dessa doença e a possibilidade de, então, uma ressecção parcial ou total mesmo do tumor, né? Então, o carcinoma broncogênico, ele vai sofrer o estadiamento igual a todos os tumores, né? Aqui eu não trouxe o estadiamento específico, porque ele é extenso, né? Mas de qualquer forma, lembrando só que o T vai representar o tumor primário, né? O N, se ele teve um acometimento ganglionar, e o M, se ele tem metástase à distância, né? Quanto mais maior for a numeração do T, mais comprometimento e maior é esse tumor, com mais chance de acometimento ganglionar e de metástase à distância. O tratamento cirúrgico, então, ele envolve uma ressecção pulmonar, que pode ser apenas uma lobectomia alargada ou uma pneumectomia. A lobectomia é apenas na doença localizada a um lobo, né? Porém, se se observa comprometimento no momento da cirurgia de uma das fissuras que envolvem, né, que dividem esses lobos, há uma necessidade de fazer uma ressecção mais ampla, que pode chegar a uma pneumectomia. Então, geralmente os pacientes que têm uma doença localizada, mas eles têm alto risco, as ressecções deles vão ser, na maioria das vezes, em cunha ou em segmentectomias. Apenas uma parte, né? Não dá para fazer um procedimento maior, como a pneumectomia. Dentro das contraindicações, né, metade dos pacientes que são diagnosticados, eles não vão ter indicação cirúrgica. Por quê? Porque eles já tiveram um acometimento acentuado dos gânglios linfáticos mediastinais, ou porque ele já tem mesmo uma metástase à distância, associada a um derrame pleural maligno, né? Com síndrome da veia cava superior associada, um acometimento do nervo laríngeo e mesmo uma má função pulmonar, já que impediria uma função normal desse pulmão após o procedimento. Então, além do tratamento cirúrgico no carcinoma, por essa questão dessa indicação de metade dos pacientes apenas serem cirúrgicos, o tratamento auxiliar ele vai funcionar como uma quimioterapia em pré-operatório, que tem intenção de reduzir o tamanho do tumor e evitar metástases, e talvez, às vezes, conseguir fazer essa ressecção em seguida, né? E também a radioterapia, principalmente no tumor de Pentecoste, que precisa diminuir, né, de tamanho para limitar sintomas de compressão medular ou braquial. Então, qual seria o prognóstico desse carcinoma broncogênico? Na sobrevida de 5 anos, com base no tipo celular, se for um carcinoma broncoalveolar, ele, né, tem uma sobrevida entre 30 a 35%. No tumor de células escamosas, de 8 a 16%, no adenocarcinoma, de 5 a 10%, e no carcinoma de pequenas células abaixo de 3%. Quando a gente fala na base, né, sobrevida, com base no estágio da doença, no pós-operatório, aquela doença que foi operada ou teve o procedimento no estágio 1, ela tem até 60 a 80% de chance de sobrevida nos 5 primeiros anos, no estágio 2 de 40 a 55% e no estágio 3A de 10 a 35% de sobrevida.
Bom, outra classificação tumoral, quando a gente fala da parte pleural, da, é, é o adenoma brônquico. Esse termo, ele não caracterizaria, foi um termo, acho que classificado de uma forma equívoca, né? Porque adenoma, ele não pressupõe tumor maligno, e sim doença benigna, né? Então, esse nome, adenoma brônquico, né? Ele é caracterizado de forma errada, partindo desse pressuposto. Então, o adenoma brônquico são tumores carcinoides, então, são tumores malignos, né? E eles podem aparecer na população em torno de, dentro da população que tem câncer relacionado ao pulmão, entre 80% a 90%, né? E, principalmente, nos brônquios proximais. É mais comum após os 50 anos, né? E geralmente ocorre nas células basais dos ramos brônquios e no processo de formação maligna, né? Que se diferenciam no sentido do tipo da célula. Tem crescimento lento, mas sua protrusão, né, para dentro do brônquio, eleva a obstrução, e aí piora os sintomas de tosse, falta de ar, né? Nesse sentido, que é o que leva o paciente a buscar, né, o atendimento. Então, os principais sintomas, a tosse, né? A infecção recidivante, hemoptise, a dor e os sibilos, né? Lembrando que, mais uma vez, os pacientes que são assintomáticos, eles são uma quantidade bem expressiva, né? Até porque às vezes ele está acostumado com aquela falta de condição pulmonar, né? Porque já vem se arrastando há algum tempo e para ele não é um sintoma que se destaque para buscar ajuda, né? Bom, o diagnóstico é feito através da radiografia de tórax, e aí pode ser a radiografia simples, ou mesmo, claro, para ter uma acurácia melhor, a tomografia, né? Onde vai haver, então, sinais de atelectasia ou mesmo nódulo pulmonar. E o tratamento de ressecção cirúrgica, o mais comum é a lobectomia, onde vai ter um prognóstico de mais de 90% para tumores carcinoides típicos, com sobrevida em 5 anos, diminuindo para 50% na variante atípica. Temos ainda o carcinoma cístico adenoide, que é chamado também de cilindroma, que representa 10% dos adenomas brônquicos. Ocorre de uma porção mais central e inferior da traqueia, né? E acomete os orifícios dos brônquios fonte, né? É o mais agressivo dos tumores, né? Brônquicos, tendo a característica de metástases tardias, né? Geralmente são migradas através dos vasos linfáticos perineurais, né? E acometem órgãos, né, mais distantes, como fígado, ossos e rim. E o seu tratamento é uma ressecção ampla, em bloco, abrangendo todos os tecidos peribrônquios e os glândulos linfáticos regionais. Radioterapia para aqueles que não têm indicação cirúrgica, de ressecção cirúrgica, e a sobrevida em 5 anos é de aproximadamente 50%. No carcinoma mucoepidermoide, né, ele representa apenas 1% de todos os adenomas brônquicos, né? Tem variações de alto e baixo grau de malignidade, né? O tratamento, essencialmente, ele é cirúrgico.
Nos armatomas, né, são tumores pulmonares benignos, né, que são classificados como adenocondromas. Ele ocorre no parênquima pulmonar e se apresenta como nódulos também solitários. O tratamento, ele é essencialmente cirúrgico, onde vai ser feita uma ressecção durante essa toracotomia, né, e feita a avaliação diagnóstica desse nódulo solitário para saber se há necessidade de ressecção mais ampla. E os tumores metastáticos, né, são comuns aos pulmões e podem ser os únicos locais de metástase a partir de um tumor primário não pulmonar, né? Então, o paciente, por exemplo, tem um câncer de cólon e uma das primeiras metástases é pulmão, né? O tratamento é a ressecção desses tumores metastáticos, que às vezes eles se apresentam também de uma forma concêntrica, únicos ou então múltiplos nos pulmões, mas sempre em números pequenos, né? Eles não são difusos. É, Geralmente, os tumores que não são passíveis de quimioterapia têm uma ressecção, né? Uma chance de ressecção maior, né? E geralmente são aqueles que são secundários ao carcinoma de cólon. Nas doenças de traqueia, né, já finalizando esse tanto de doença, nós dividimos também em doenças congênitas e neoplasias da traqueia. Nas doenças congênitas, nós temos então os tipos, que são estenose e a traqueomalácia. Na estenose, tem 3 tipos de estenose traqueal, que é generalizada, aquela em funil e segmentar, e a traqueomalácia congênita, que é o amolecimento cartilaginoso devido à compressão da traqueia pelos anéis vasculares, né? E as anomalias do arco aórtico. Essas são doenças que apresentam um paroxismo de síbilos inspiratórios e expiratórios relacionados aos problemas com alimentação e infecções frequentes, né? Sua avaliação diagnóstica ela é realizada por meio de tomografia, broncoscopia e até mesmo angiografia. As estenoses, na maioria das vezes, são tratadas de forma conservadora, porém a condromalácia é feita uma ortopexia, né, para que possa regularizar a parte respiratória. Nas neoplasias de traqueia, nós temos 2 tipos, né, que são aquelas primárias e os tumores secundários. As primárias são mais raras, né, que são os carcinomas de células escamosas, adenoides ou mesmo as neoplasias primárias de traqueia, como carcinosarcoma, pseudosarcoma, carcinomas mucoepidermoides, papilomas escamosos e entre outros tipos de neoplasia. Os tumores secundários geralmente partem do pulmão, do esôfago e da glândula tireoide, e aí se direcionam, né, de forma infiltrativa para a traqueia. Na neoplasia de traqueia, então, o diagnóstico ele vai partir de uma radiografia de tórax, de uma tomografia da traqueia, pode ser feita uma fluoroscopia para avaliação da traqueia, associada a uma broncoscopia e provas de função pulmonar, né? Quando tiver indicada a ressecção pulmonar ou a ressecção da carina. Então, nessas doenças de traqueia, né? Nas neoplasias de traqueia, o tratamento é a ressecção da traqueia. E para fazer a ressecção, muitas vezes é utilizado próteses, né? Já nos tumores de mediastino, nós temos uma diferenciação nos tipos de tumor, né? Que são anterior, de mediastino anterior, mediastino médio ou mediastino posterior. No anterior, nós temos os teratomas, os linfomas e os tumores de células germinativas.
Já nos de mediastino médio, são considerados os cistos pericárdicos, os cistos broncogênicos e os aneurismas da aorta ascendente. E posterior, os neurilemomas, neurofibromas, neurosarcomas, ganglioneuromas, neuroblastoma e feocromacitoma. Bom, nos tumores mediastinais anteriores, então no teratoma, que ocorre na sua maioria em adolescentes, são tumores benignos, né? E a ressecção cirúrgica, ela vai ser indicada para uma ressecção cirúrgica total, né? No linfoma, 50% desses pacientes com linfoma, apenas 5% deles, né, vão ter a doença mediastinal, né? Então, os sintomas que vão envolver geralmente a tosse, a dor torácica, a perda de peso, né? O tratamento, ele é essencialmente clínico, né? Nos tumores de célula germinativa, que são tumores mais raros, menos de 1%, ele é um tumor que tem uma força maior para metástase, né, que geralmente vai para glândulos linfáticos, pleurais, fígado, ossos e retroperitóneo. Os tipos histológicos envolve o seminoma, o carcinoma de células embrionárias, o teratocarcinoma, coriocarcinoma e os tumores de seio endodérmico, né? E os sintomas, eles são geralmente a dor torácica, a tosse e a rouquidão. No tratamento, nós vamos ter, então, a ressecção, né? Deve ser feita a ressecção mais completa possível, uma vez que ele tenha, então, essa chance maior de metástase. Nos tumores de mediastino médio, né, que no caso os cistos pericárdicos, né, geralmente o paciente é assintomático, né, descobre por acaso. No cisto broncogênico, geralmente ele ocorre na região posterior da carina, né, o paciente também costuma ser assintomático, porém, quando inicia a compressão pulmonar, ele começa a ter sintomas, né, e essa compressão pulmonar, ela pode levar ao risco de vida ainda na infância. O tratamento vai ser ressecção cirúrgica desse cisto. E nos aneurismos de aorta descendente, que são classificados como tumores de mediastino devido à localização nos grandes vasos, né? Aí seria, a depender do tamanho desse aneurisma, a colocação de prótese, né? Os tumores de mediastino posterior, né? Que são classificados, então, como tumores neurogênicos localizados na goteira paravertebral, eles representam cerca de 10 a 20% e são malignos, né? Os sintomas, eles estão relacionados também à dor torácica, né? E aí pela compressão do nervo intercostal. O crescimento, ele tende a ir em direção à medula espinhal, e aí nós vamos ter associados a esses sintomas, os sintomas da compressão medular, né? E, especificamente, o neuroblastoma, ele pode apresentar, né, como sintomas a febre, o vômito, diarreia e tosse. O tratamento vai ser a ressecção cirúrgica, né, e radiação pós-operatória dos tumores malignos. Bom, o que a gente viu? Um monte de doença. Então, lembrando que, de acordo com as diversas partes, né, da caixa torácica, envolvendo apenas a parte do pulmão, nós temos inúmeras doenças que trazem acometimentos. A maioria dos sintomas, eles são semelhantes, né? Por isso, a avaliação diagnóstica minuciosa sempre vai ter as radiografias, né? E os exames endoscópicos para
embasarem, então, o estadiamento desses pacientes para uma possível ressecção cirúrgica, né. Dessa forma, é possível ter essa avaliação mais completa desse paciente e, assim, ele conseguir fazer essa ressecção. Porém, a chegada desse paciente ao serviço, eh, vai impactar na indicação cirúrgica ou não, né. Então, se for um paciente que chegue mais tardio, inviabiliza a ressecção cirúrgica, né. Daí sempre aquela importância de estar atento, né. Se eu sou um paciente de risco para esse tipo de câncer, de eu estar atenta aos sintomas que eles podem surgir, né, e fazer esse acompanhamento. Então, vocês viram diversas doenças, diversas formas, mas uma coisa que é comum a todas elas é os tipos das ressecções cirúrgicas. Então, a gente vai ver muita, né, na cirurgia torácica, a lobectomia, a pneumectomia, as ressecções em cunha ou segmentares, e ainda quando se trata de doenças da pleura, né, a questão da drenagem drenagem pleural, seja ela maligna ou não, né, e as considerações dessa toracocentese, no caso de derrame pleural neoplásico, né, a diferenciação no frente dos tubos que vão ser utilizados e da pleurodese que vai ser realizada, né, em virtude de tentar diminuir a luz, né, o espaço entre as pleuras para evitar o acúmulo de líquido. Bom, em relação à cirurgia torácica, era isso que eu queria trazer hoje para vocês e até um próximo momento. Boa noite a todos.